Olá, meus amores, boa tarde, como é que vocês estão? Tia Jaque, ó, tá muito bem. O que é que a gente vai fazer hoje? Hoje nós teremos aula de geografia, ontem foi de matemática, né? Então, na nossa aula de geografia de hoje, nós vamos falar sobre a representação dos lugares, tá bom? Mas antes da gente iniciar nossa aula com o livro, nós vamos fazer nossa oração. Fechem os olhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que seja um dia abençoado, né, gente? Olha só, antes de Tia já começar a falar sobre representação dos lugares, tô lembrando a vocês sobre o nosso concurso do traje junino, tá certo? Caprichem. Tia já que tá contando com esse terceiro ano, eu tenho certeza que vai sair um campeão desse terceiro ano. Vamos lá, caprichar, né? Usem os adereços, certo? Se enfeitem e tirem a foto e poste. Olha só, peguem o livro 2 de vocês. Ó, livro 2. E vocês vão abrir no capítulo de geografia, ó. Geografia. E vocês vão achar um desenho bem legal, ó, com o tema representação dos lugares, certo? Vou pegar meu livro também para a gente acompanhar. Então, prestem bastante atenção. Nós temos a representação dos lugares através da abertura dessa capa aí com um desenho. Bem simples o desenho, né? Nós temos, tia queria que vocês abrissem assim o livro de vocês. A gente faz na sala de aula, tá? As 2 páginas. E nós vamos observar nesse desenho que nós temos um desenho bem colorido, com cores bem legais, bem fortes. Nós temos carros, casas, faixa de pedestre, semáforo, né? E o que é que esse lugar está representando no desenho? Uma rua, né? Que elementos estão presentes nesse lugar? Nós temos meios de transportes, nós temos elementos, no caso, culturais e elementos naturais, que nós temos as árvores, e uma semelhança e uma diferença entre a rua da imagem e a rua em que você mora. Por exemplo, na rua que a gente mora na nossa cidade não tem sinal de trânsito, nem faixa de pedestre, não é? E aí já é uma diferença. E semelhança? Casas, árvores, poste de energia elétrica, não é verdade? Então, olha que desenho interessante. Agora, a representação dos lugares. Tia, como assim representação dos lugares? Existem diversas formas da gente representar os lugares. Através de planta, que é a representação cartográfica de um desenho feito de cima para baixo, certo? Nós temos uma maquete, mapas, nós temos croquis, que é o desenho, que nós vimos lá na primeira página, né, que tia passou agora. Então, existem diversas maneiras de fazer essa representação dos lugares. Por exemplo, tia, o mapa do tesouro é uma representação de um lugar, porque eu tenho que traçar o caminho e botar pontos de referências para poder chegar até aquele tesouro, não é verdade? Então, nós temos aí falando sobre planta, que não é um vegetal, tá? Planta é uma representação cartográfica de um lugar visto do alto, ou seja, de cima para baixo, caracterizando a visão vertical. É como se eu estivesse vendo de cima lá do avião, olhando embaixo uma cidade. Observa a sequência da imagem a seguir. Nós temos uma cidade lá no Mato Grosso do Sul, que é bonito. E nós temos a imagem da casa 334, localizada no bairro Rincão, bonito. Nós temos a imagem aí, na horizontal. E nós temos a imagem vista de cima para baixo. Olha,
A casa que a gente viu, 334, essa casa verde, é justamente essa que está circulada. Tá vendo? E nós temos mais distante, agora vendo não só o bairro, como está aqui. Nós estamos vendo a cidade de Bonito, numa dimensão maior, tá? E aqui, ó, como ficou mais distante. Agora nós vamos ver como eles fizeram a planta dessa parte da cidade de Bonito. É óbvio que não saiu a cidade inteira aí, tá? Aí nós temos a planta aí, ó. Eles observaram a imagem, a foto, a fotografia e desenharam a planta. E esse quadradinho aí, ó, tá vendo esse quadradinho marrom? É a casa 334 que a gente viu lá na primeira imagem aqui. Olha que interessante. Então, é assim que as plantas de bairros, de cidades, são feitas. Primeiro, se observa a imagem de cima, feita de cima para baixo, uma fotografia. E depois se faz o desenho desse bairro, dessa rua, dessa cidade, tá? Identifique elementos na fotografia e elementos representados na planta. Que elementos são esses? Nós temos, ó, as casas são representadas por esses retângulos cinzas, só a casa 334 que está de uma cor diferente. Nós temos as partes verdes, que são os gramados, essas partes pintadas de verde, e círculos menores verdes, que são as árvores. Vamos para a próxima página. O que são bairros, gente? Antes da gente ir para esse mapa do Mato Grosso do Sul. Bairros são encontrados nas cidades. Um conjunto de ruas forma um bairro, certo? Os bairros formam um município, acabam formando uma cidade, certo? Os municípios formam os estados e os estados constituem o território brasileiro, o nosso país, tá certo? Então, nós temos aí um mapa de Mato Grosso do Sul. E nós temos, tia, mas Mato Grosso do Sul só tem uma cidade chamada Campo Grande? Não. Campo Grande é a capital, foi destacada por ser a capital do Mato Grosso do Sul, mas Mato Grosso do Sul tem vários municípios, para formar o estado. E os estados, quando juntam todos, formam o Brasil. Vou dar o exemplo de Pernambuco. Pernambuco não é um estado, não é? Pronto. Nós temos, dentro do estado de Pernambuco, vários municípios. Águas Belas é um deles, Itaíba é outro, Tupanatinga outro, Garanhuns, certo? Então, nós temos vários municípios. Tia, mas só conta como município só a cidade? Não. Zona urbana e zona rural, faz parte de um município. Onde tiver território de Águas Belas, então é município de Águas Belas, tá certo? Tanto a cidade como a zona rural. E no Mato Grosso do Sul, também acontece a mesma coisa. Vamos olhar agora o mapa político. Os estados todos juntos formaram o quê? O Brasil aí, ó. Tá certo? E nós temos uma legenda. O que é legenda? Esse quadradinho que nós temos aqui na lateral para identificar esses símbolos. Nós temos uma estrela representando a capital federal, que é Brasília. E nós temos os quadradinhos representando as capitais estaduais. Nós vimos lá no primeiro mapinha, Campo Grande é aqui o quadradinho, é a capital de Mato Grosso do Sul. Aí nós vamos ter, ó, Recife, capital de Pernambuco, Maceió, de Alagoas e assim sucessivamente. Símbolos na representação cartográfica. Esses símbolos são importantes porque quando a gente está observando um mapa e olha os símbolos lá na legenda e observa o mapa ou um desenho ou uma planta, nós conseguimos identificar esses locais através dos símbolos ou elementos, tá? Então, nós temos aí, ó, para que a representação cartográfica seja bem compreendida, eles são usados com frequência, esses símbolos, tá? Nós temos o Museu Contemporâneo lá em Niterói, localizado, tá? No município de Niterói, e ele está visto de frente aí, na visão horizontal.
Olha como ele é bem moderno. E nós temos a visão vista da vertical, de cima para baixo. Olha aí, certo? Parece só um círculo branco, mas é o teto. E qual foi o símbolo que eles utilizaram para fazer a representação em uma planta? O símbolo foi um círculo, para fazer a representação do museu. Olha só, nós temos a fotografia agora do bairro onde está esse museu. Olha o museu aqui no cantinho, certo? Direito. E nós temos a visão vertical na fotografia e a planta do bairro. Onde está localizado o museu? No canto direito. Olha lá o círculo. Aí nós temos outras representações. Aí os círculos verdes maiores e menores estão representando as árvores. Os retângulos e os quadrados cinzas, as construções. E assim ele vai fazendo várias outras representações, como a gente vai ver agora, ó. O símbolo das moradias, retângulos, as árvores, círculos grandes e pequenos verdes, as ruas, linhas paralelas, calçamento, um quadradinho branco, grama, a parte verde, certo? Retângulo, outras construções. Nós tivemos a representação do museu com um círculo e o retângulo está representando todas as outras construções, né? Agora aqui vocês vão observar essa planta abaixo e criar uma legenda que complete as características, que contemple as características gerais, certo? Crie uma legenda, botando o símbolo e o nome das coisas. Maquete é a continuação. Então, maquete, vocês já estão muito sábios sobre maquete. Gente, um detalhe. Sempre que nós fizermos uma planta de um bairro, de uma rua, de uma cidade, ou de até mesmo de uma casa, sempre vai ter uma legenda com esses símbolos. Para quê? Para ficar mais fácil a compreensão desse desenho, tá certo? Lembre-se, as representações, além dessa planta que Tia acabou de explicar, vocês vão continuar vendo também, com Tia Jaque nessa aula, sobre maquete e croquis. Planta é uma representação vista de cima para baixo. É como se eu estivesse lá no avião tirando foto do local que eu tenho embaixo. Maquete, ela é a representação de um lugar também. E croquis, que é um desenho, também representação de lugar, assim como o mapa que Tia acabou de mostrar para vocês. O mapa político lá do Brasil e o mapa do estado de Mato Grosso do Sul. Os mapas também são representações de lugares. Então, criem a legenda para essa planta aí. Por exemplo, nós temos círculos aí verdes esses círculos, que são as árvores. Já é um tipo de legenda, para vocês criarem e colocar o nome árvores no ar. Nós temos um rio aí, faz uma linha sinuosa azul, coloca rio, ruas. Então, faça a representação da legenda dessa planta aí, no capricho. Faça um menorzinho aqui no cantinho para caber. Acho que vai caber 6 símbolos aí, tranquilo, com o nome, tá bom? E nós vamos continuar agora falando sobre maquete e croquis.